Cafezito pronto. Deixa eu encostar aqui. Gente, eu tava olhando. A última vez que eu atualizei o diário de leitura do livro A Arte da Leitura, quem aí se lembra dessa série que eu gravei o último episódio, o 6º episódio, no mês de abril. Caramba, faz tempo, hein? Então cá estou eu para compartilhar com vocês o 7º episódio do 7º diálogo. Bora! Agora sim, coloquei a câmera no tripé, óculos na cara, a arte da leitura na mão, cafezito pra me acompanhar. E, gente, vocês acreditam que eu nunca mais peguei nesse livro? Porque eu falei, ah não, eu vou sempre pegar quando eu for fazer o diário de leitura. Tô aqui pra ver quais foram as cores que eu usei. Tava usando o marca-texto rosa pra destacar os títulos e o amarelo. Ah, eu acho que esse amarelo aqui foi o amarelo que o Dom comeu. Gente, meus cachorros destruíram dois desses, vocês acreditam? Ah, vou mudar aqui essas cores. Não dá nada não. Mas aí eu falava, não vou pegar a arte da leitura, porque sempre que eu pegar eu quero gravar diário. E fui deixando, parei no 7º diário. Hoje, então, eu vou partilhar com vocês a minha experiência de leitura com o tópico como ler livros, classificar livros. Para quem perdeu os diários anteriores, vou deixar todos os 6 aqui embaixo, vocês vão acompanhar capítulo a capítulo, na verdade diálogo a diálogo, né, porque esse livro aqui ele compõe um diálogo de 2 pessoas muito incríveis, que são o Mortimer Adler e o Charles Van Doren. Eu falo um pouquinho deles também nos outros vídeos, quem tiver interesse. Eu sei que tem bastante gente que acabou comprando esse livro por causa da indicação, e a gente já inclusive já terminou de ler e eu tô aqui ainda, mas a gente vai, hein? Sigamos firmes e fortes. Bora lá! Deixa eu dividir com vocês então um pouquinho dessa minha primeira impressão lendo o 7º diálogo. E sim, eu leio durante a gravação, não faço nenhuma leitura prévia. Então basicamente nesses vídeos eu vou expor para vocês as minhas sensações, as minhas primeiras impressões a partir desse primeiro contato. E aqui o Mortimer e o Charles Van Doren, eles estão basicamente, parece que analisando alguns livros para organizá-los. E é muito legal, porque tem uma hora que o Mortimer diz, ah, um livro de consulta, coloque-o ali. Thomas Mann, A Morte em Veneza, um romance, coloca ali. Então eles estão organizando aparentemente uma estante de livros. E eu achei curioso porque ontem, na segunda-feira, eu tô gravando o vídeo na terça, eu liberei um post no blog. Quem aí acompanha o blog? Gente, tem post toda segunda-feira. E foi exatamente um post dando dicas de como organizar a estante. E ontem eu nem tinha ideia que eu gravaria esse update de diário. Enfim, coisas da vida. Achei interessante. E aqui eles vão trocando essa ideia, né? Como que você classifica esse livro? Como que você classifica aquele outro? Ah, este é um dicionário. Eu classificaria como livro de consulta. Truman Capote, ficção ou relato verídico. Então, parece que eles estão mesmo naquela organização e aproveitando para fazer essas trocas. Curioso como a gente tem essa necessidade de colocar tudo numa caixinha, né? E com os livros não é diferente. Talvez é algo para a gente refletir também. A gente quer sempre classificar as coisas. Eu acho que assim talvez a gente demonstre que a gente tem mais controle sobre elas, né? Bom, mas é um diálogo bastante interessante. Tem uma hora que o Charles diz: o que estamos fazendo aqui é, em primeiro lugar, dividir todas as obras de ficção, digamos livros imaginativos, deste lado,
e deste outro, os livros expositivos. E eles vão citando vários. 1984 do George Orwell, romance. Aquele outro não sei o que, coloca naquela pilha de ciências naturais, coloca na pilha de filosofia, vou fazer uma pilha separada só para livros de matemática. E tem uma hora que o Charles pergunta, o que suas pilhas representam aqui? E o Mortimer responde, 4 ou 5 tipos diferentes de livros expositivos. A distinção básica reside entre livros práticos, livros que nos dizem como agir, que ensinam como fazer algo, e os teóricos. Eu os dividia em história, ciências sociais, ciências naturais, filosofia e matemática. Sabe outra coisa que eu fico pensando também? Eu falei aquela questão da caixinha, né, que é algo pra gente pensar, mas quando o assunto é organização, por exemplo, de estante, eu gosto muito de pensar na praticidade. Eu sei que muita gente vai para o caminho da estética, das cores, que eu particularmente acho lindo, mas acredito que eu não faria tão cedo aqui porque eu iria me perder completamente, sei lá, a cor da lombada do livro, não vou achar livro nenhum. Então eu acredito que esse tipo de diálogo aqui, ele também nos leva para esse caminho, que é o caminho da praticidade, do dia a dia, o que vai agilizar e o que vai me fazer ganhar tempo ao longo dos meus dias no que diz respeito à minha estante. Eu acho que isso a gente pode levar para qualquer tipo de organização, né? Então eu gosto muito de pensar nessas coisas. Basicamente aqui eu tenho feito duas grandes pilhas, assim eu posso dizer, de um lado nacional, do outro estrangeiro, e por ordem alfabética de autores, que para mim é papum. Eu sei que os nacionais estão ali, os estrangeiros estão aqui, e ordem alfabética para mim é muito prático. Mas eu gosto muito dessa organização que separa, por exemplo, por gênero. Gosto muito quando separam também por escritoras mulheres e por homens. Acho interessante também quem separa por editora, mas acho que não sei se funcionaria pra mim. Enfim, gente, estamos aqui só trocando essa ideia. Chega no ponto que eles estão lá, né? Esse livro é tal coisa, esse livro é aquele, esse livro vai para essa pilha, para o outro. Mas chega aquele momento da dúvida, porque sim, né? Tem uma hora que o Charles pergunta, é o Greco, como classificar este livro? E o Mortimer, depende, é difícil decidir, é isso, né? É complicado colocar tudo naquela caixinha e classificar mesmo. E uma hora o Mortimer diz, eu chamaria de livro de mesa, por assim dizer, um não livro. Então, até dentro da caixinha é preciso criar caixas novas que, por vezes, inexistem. E é muito legal, porque à medida que eles vão conversando, a gente vai pegando um monte de dica de livro. Esse é o livro que cita vários outros, então a gente vai aumentando aí a lista de desejados, eles citam vários livros. É isso, deixa eu voltar aqui para a leitura. Um outro momento, quando o Mortimer pega o livro, ele fala, tem um livro pra você. O que você faz com o livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas? E o Charles responde, poderia ser muitas coisas. Matemática, fábula, mas digamos um romance. E é isso, eu acho que esse também é um ponto, né? Há livros que podem ser uma infinidade de coisas e que são múltiplos em um só. E isso também é o complexo de você delimitar, né? O que esse livro é? Ah, beleza, eu vou colocar aqui nessa caixinha do romance, mas ele também é matemática, ele também é fábula, ele também é muitas outras coisas.
Mortimer, de fato estivemos até agora classificando livros, mas não fizemos isso simplesmente por diversão. Há um propósito que é real. Mortimer responde. A razão é que, a meu ver, ler um livro implica fazer 3 ou 4 questões fundamentais. De que trata o livro como um todo? Como ele diz o que diz detalhadamente? O que ele diz é verdadeiro? Essas são questões gerais que podem ser feitas a respeito de praticamente qualquer livro. Então, não é só colocar na caixinha, né? Tem também as reflexões que acontecem a partir dessas classificações. E aí eu acho muito legal, porque é uma classificação muito consciente, nada automatizada, é algo que tem um porquê por trás, né? E para fechar, o Charles diz algo muito valioso. Toda a literatura imaginativa você lê com paixão, totalmente envolvido com a sua personalidade, desde a cabeça, o coração até os pés. Você se envolve completamente. E o Mortimer fecha o capítulo dizendo: é exatamente o contrário dos livros expositivos, que você lê inteiramente com a cabeça. Então é isso. Viva a literatura imaginativa! E assim eu fecho o 7º diálogo do livro A Arte da Leitura, lembrando que ele tem, já nem me lembro mais quantos, vamos conferir. Tem um pós-fáciozinho também. Ele tem 13 diálogos, então ainda temos alguns encontros pela frente. Vou deixar o link de compra desse livro aqui no box de informações, a quem interessar possa, se você curtiu e quer se aventurar neste livrito fininho, mas muito poderoso, muito gostoso para quem gosta de ler, porque ele vai tratando de temáticas que envolvem esse universo da leitura. Uma coisa que eu acabei não falando é que eu tenho uma planilha catalogadora de livros, que eu acho que vem muito a calhar também com esse diálogo, né, de organização e tudo. Todos os apoiadores do Catarse, assim que apoiam a minha produção de conteúdo, eles recebem um e-mail com uma pastinha no Drive com vários presentinhos, e um desses presentes é essa planilha catalogadora de livros. Então, se você é apoiador, não se deu conta ainda, depois vai lá conferir. E caso você não seja apoiador, mas queira conferir, queira ter acesso a essa planilha, eu vou deixar o link de compras dela aqui no box de informações, tá bom? Feito o jabá, agora eu tô indo embora. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!